server na descrição. As Bicicletas de Belleville, ou o seu título original, The Triplets of Belleville, que na verdade traduzindo seria meio que As Trigêmeas de Belleville. Mas eu ainda assim prefiro muito mais o título que a gente tem. Eu acho interessante que, como eu falo de filme independente, é engraçado ver como esse tipo de obra tem dificuldade de se tornar algo relevante para a cultura pop. Mas é sério, já é difícil a gente ver filme de animação indie concorrer ao Oscar. E quando eles vão, geralmente fica por isso. Você vê ele concorrer ao prêmio da noite, ele concorre contra grandes nomes do ano, provavelmente contra DreamWorks ou alguma coisa da Disney. E é isso, ou ele perde ou ele ganha e fica por isso. Por exemplo, é meio tiro no pé falar isso, mas por exemplo, o Flow do ano passado. Mas é claro que existem sim exceções e é um desses casos que eu vou falar aqui hoje. Esse filme provavelmente você já viu em algum lugar. Ele é o famoso caso de... Você com certeza já viu muita coisa sobre ele, mas nunca assistiu. E, meu amigo, eu não vou te julgar, porque eu também era assim. E eu acho que eu era pior. Eu jurava já ter visto esse filme completo. Mas, por recomendações dos comentários, né, e ir atrás pra fazer essa review, eu descobri que eu nunca tinha assistido ele na minha vida. Eu só tinha visto metade dele, ou eu nunca tinha assistido e eu só tinha visto cortes. Porque... eu realmente não lembrava do segundo e do terceiro ato dessa maravilha aqui. E resolvi tentar entender por que quanto mais tempo passa, mais conceituado esse filme fica. Depois de 21 anos, esse filme lançou em 2003, no ano que eu nasci. Eu realmente fui ver ele e... bem, será que ele continua bom quanto em 2003? Vamos ver na review. Assim como Caçadores de Dragões, esse aqui é um filme com uma história muito simples. Aqui a gente acompanha uma vovó chamada Madame Souza, seu cachorro Bruno e seu neto que não tem nome e é só chamado de ciclista. E aqui vai um spoiler logo no começo. O tema do filme é a relação entre a vovó, a Madame Souza, e o seu neto, que... pô, o filme nem deu nome pro cara, o cara é só ciclista, e ele é ciclista porque ele só pensa em bicicleta. E isso é uma das minhas críticas, que eu vou fazer mais pra frente ao personagem, mas você vai vendo, o moleque só pensa em bicicleta mesmo. E assim, a trama do filme é realmente algo simples. Se eu tô falando que o tema é esse, é porque ele vai fazer isso. Esse filme aqui, ele tem algo muito curioso. Bem, pelo que eu entendi, eu não sei se é uma filosofia do diretor, mas pelo que eu pesquisei um pouquinho, ele leva essa parada muito a sério. Se você for fazer algo, faça direito o que você sabe fazer. Não tente ser grandioso e fazer partes do seu filme serem algo chato ou mal feito, sabe? Dê valor ao que você consegue fazer e brinque com os limites disso, entendeu? Então, ele não vai tentar ser uma grandiosa aventura. Não, ele vai ser simples e vai ser direto ao ponto. E tudo que ele vai fazer bem feito. Porque ele sabe o que ele quer fazer, ele sabe onde ele quer chegar e ele sabe o que ele não consegue fazer. O que eu acho que é um mérito muito grande desse tipo de produção. Outra coisa que eu preciso dizer antes de realmente entrar na história é que as Bicicletas de Belleville não tem quase nenhum diálogo. Diferente de outros filmes, a maioria das coisas aqui é contada por personagens, geralmente pelo que eles estão fazendo, ou por detalhes que muitas vezes vão passar despercebidos por você, já que é incrível o quão densos são os cenários dessa animação. Sério, olha isso, o tanto de coisa que tem aí, meu Deus. E isso é muito importante porque, revendo esse filme, você consegue ver alguns detalhes que você perdeu e meio que coisas que somam na narrativa. Não são detalhes bestas ou detalhes legais de se ver, realmente são detalhes importantes, que eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho para vocês entenderem. Mas é muito interessante, pelo que eu entendi, eu posso estar errado, isso aí tem um nome artístico, eu não sei se é city art, pelo que eu vi os caras falando, mas são artes que priorizam a metrópole e desenhar esse tipo de coisa, sabe? Cheio de detalhes, tentando contar uma história com aqueles detalhes, não é só largado ali, tentando fazer uma arte mais suja e mais densa. E esse filme é tão tranquilo de se entender que eu acho que a gente consegue separar ele em 3 partes para ficar com uma linha de pensamento mais fácil. Na primeira parte, a gente vai acompanhar o passado dos personagens. E aqui a gente percebe uma Madame Souza preocupada com seu neto desde cedo. Pelos dois morarem sozinhos e a única lembrança dos pais do garoto ser uma foto deles com uma bicicleta, eu acho que a gente pode deduzir que eles faleceram. Isso é uma questão dos detalhes que eu quis dizer pra vocês. Essa foto dos pais a gente só vê
se você prestar atenção mesmo, entendeu? Então, a Madame Souza, ela mais pra frente, você vai vendo que ela tá preocupada porque o filho tá bem depressivo. Eu acredito pela perda dos pais dele. E ela tenta achar um jeito de fazer a alegria voltar pra vida do garoto. Então, ela tenta fazer ele fazer várias coisas, como tocar piano. Ela compra um cachorrinho pra ele, o Bruno, no caso, né? Que é até engraçado que ele tem uma piada durante o filme inteiro, porque quando ele era filhote, um trenzinho passa por cima do rabo dele. E mais pra frente no filme, sempre que ele vê um trem, ele vai latir, meio que lembrando desse trauma. Mas mesmo com o cachorro, o menino não ficava feliz. Até que um dia, ela encontrou um livro de ciclistas embaixo da cama do menino. O menino amava esse tipo de coisa. E, claramente, fazendo uma referência à foto dos pais dele, né, que os caras estão com uma bicicleta, tá juntando as peças. Então, a partir disso, ela comprou a bicicleta pro menino e foi paixão à primeira vista. Só que também desenvolveu um problema que agora o menino só pensa nisso. Ele realmente, o filme inteiro só vai ficar na base dessa bicicleta. Ele nem parece se importar tanto assim quanto a avó dele. Eu posso estar falando besteira aqui, tá? Mas até quando mais pra frente ele vai ser raptado, já vai um spoiler aí, ele parece não se importar tanto quanto ele se importa com bicicleta. Então esse cara realmente é um ciclista de verdade. Depois desse passado e a introdução dos gostos dos personagens e a base do que eles são, a gente tem uma passagem de tempo e aquela cidade rural vira uma metrópole. Assim, chegando na segunda parte do filme. Eu acho que a segunda parte do filme pode ser definida como treino, competição e sequestro. Parada aqui que a gente vai acompanhar o menino e a sua avó treinando dia e noite pra participar do Tour de France. E, assim, até mesmo o design do personagem muda pra refletir o quão fudido ele tá treinando. Todo ciclista, na verdade, desse filme tem uma puta panturrilha e tem uma puta de uma coxa, entendeu? O design dos personagens nesse filme reflete muito a personalidade e o propósito que eles têm. Isso é bem legal e é bem diferente, embora seja meio bizarro, tá? As pernas desse personagem específico, desses personagens, todos os ciclistas são assim. Mas o negócio é que eles treinam que nem uns malucos e finalmente vão participar do Tour de France. Lá acontecem algumas coisas, algumas atrapalhadas pra deixar o filme mais engraçado e ter uma comédiazinha ali. Mas o que importa é que no meio da competição, enquanto os ciclistas estão lá pra frente e o menino fica pra trás, ele é sequestrado pela máfia. As coisas vão mudar a partir de agora, não pra pior, de jeito nenhum, só que se o filme era totalmente focado na relação entre a vovó e o neto dela, a partir de agora, ele meio que vai virar uma crítica aos Estados Unidos. É sério, quando o menino é raptado, ele é levado pra Belleville, e a avó vai atrás dele. Chegando lá, a cidade é praticamente uma crítica a Nova York e toda a cultura americana. Então, ali a gente vai ver como é um lixo viver naquela cidade e como o povo que vive lá tá muito acima do peso. Sério. Nem a Estátua da Liberdade escapa dessa rir. E também toda a cultura americana que ele vai criticar nesse filme, então vai ter muita coisa material, muito capitalismo e, bem, vocês entenderam. Nessa procura, a nossa vozinha acaba encontrando as trigêmeas, que dão nome ao título original do filme, e eu não citei antes para poder explicar melhor nessa parte, mas o negócio é o seguinte, bem no comecinho do filme, a gente tem um número musical de introdução, e até mesmo antes de conhecer a Madame Souza, e são as trigêmeas na época de ouro delas, e é legal, porque a animação do filme muda pra meio que você entender que, ok, nessa primeira parte a gente tá falando do passado, mas as trigêmeas são o passado do passado, essa parte das trigêmeas, né? Então a animação vai ser naquele estilo da Disney, nos anos 70, 80, se eu não me engano, é isso aí, ou até mais antigo. E é muito legal, isso é muito legal, tá? Aqui ele também satiriza muitas figuras importantes da época, a gente vê alguns atores que existiram lá, sendo satirizados de uma forma bem ácida, e criticando tudo que acontecia, como a mulher era tratada e tudo mais. É algo bem interessante e mostra muita pegada do filme desde o seu começo. Quando você começar esse filme, você já vai entender o tom que ele tem e as críticas que ele tiver vão ser exatamente naquela pegada
da introdução. Outra coisa que essa parte serve é pra quando as trigêmeas aparecerem, você já ter um pouco de simpatia por elas. Então, além delas aparecerem nas artes promocionais do filme, no título do filme, na introdução dele, quando elas aparecem na terceira parte, você já conhece muito bem elas, mesmo que você não saiba. Só que assim, mesmo já tendo um carinho por elas, essas velhas são sinistras. Elas colecionam bombas, elas comem sapos, que elas caçam com essas bombas, e assim, parece literalmente que elas saíram direto de Little Nightmares. Mas eu tenho que admitir que o design dessas mulheres é foda. Então, talvez, por aparecerem no nome e na capa do filme, você pense que elas vão protagonizar, mas não. Funciona mais como, olha só, são aquelas trigêmeas, aquelas cantoras. Tanto que essa simpatia é muito interessante e é muito inteligente fazer toda essa pegada de roteiro para depois elas aparecerem. Então o final do filme é o seguinte: as trigêmeas ajudam a Madame Souza a encontrar e resgatar o seu neto da máfia, e assim o filme acaba. Algo interessante que a gente pode fazer é relacionar o começo ao final do filme. Depois que aquela parte da animação antiga acaba, o número musical das trigêmeas, a vovó acaba perguntando pro menino o que ele tá assistindo. E quando o filme acaba, então o filme começa. E agora no final do filme, o menino lá no futuro, quando ele já é um senhorzinho, ele olha pro lado num banco vazio e responde pra sua avó, como se ela ainda estivesse ali. Um detalhe muito incrível, um ótimo final para um filme simples, carregando todo o peso que ele tem, sendo algo bem emotivo e fechando com chave de ouro uma obra desse tipo. Esse filme em específico, que nem eu falei, eu já conhecia ele, eu já tinha visto metade dele. Eu lembrava, ser sincero pra vocês, eu lembrava até a segunda parte, até o menino ser raptado. A partir daí, eu acho que eu nunca assisti essa terceira parte, entendeu? Então, assim, é algo muito interessante, é um filme bem diferente, ele conta uma história de uma forma simples, com atenção aos detalhes, o design de personagens, e isso é muito louco, porque quando você reassiste de novo, né, eu assisti 2 vezes pra fazer essa review, você vai pegando os detalhes e vendo como os cenários contam histórias. Porque por ser um filme com poucos diálogos e com um foco maior nos efeitos sonoros, a única forma que ele tem de te contar uma história é pelo visual. Então você vai entender o que tá acontecendo pelo que os personagens estão fazendo, pelo que o cenário tá contando. Então, assim, é muito importante que a atmosfera desse filme esteja no ponto. E sim, ela tá no ponto. Eu amei Bicicletas de Belleville. Eu realmente não sei como falar esse nome, eu não fiquei me corrigindo no vídeo, porque senão eu ia ter que me corrigir toda hora. Mas enfim, se alguém souber como que fala o nome desse filme realmente, por favor, deixa aí nos comentários. Você já assistiu esse filme? Você gosta dele? O que você achou dessa animação bem louca, né? Eu acho, se eu não me engano, tá? Tem ela no YouTube. Se eu achar ela no YouTube, eu deixo o link na descrição pra vocês assistirem. Vai estar dublado, mas vá por mim, pode assistir. O filme não tem diálogo quase nenhum, então assim, não faz diferença nenhuma. Muito obrigado pela atenção. Todos os créditos de referência estão na descrição. Assista esse filme, eu acho ele muito importante. É interessante ver como cada ano que passa ele fica mais conceituado e ver como existem várias referências a ele na cultura geek. E o cara que fez esse filme fez até uma abertura pros Simpsons. Então, assim, vai com calma se você vai criticar essa obra aqui. Então, todos os créditos estão na descrição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.